Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo. Eu convido você, já deu aquela respirada, né, descansada, abrir a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 12 de 1 Reis. Capítulo 12 de 1 Reis, nós vamos ler do 26 ao 31. 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, verso 26. Quem já achou, digam amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Amém. Até aí. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí, põe aí a sua fita que separa a sua Bíblia, para você, põe a fita aí, deixe depois aberta no texto aí, onde nós vamos meditar hoje. Vamos orar, peça ao Senhor: Senhor, tudo que o Senhor precisar falar, nos fale, Senhor. Oh Senhor, eu estou aqui, Senhor, humildemente, me coloco nas tuas mãos, nada sei, nada sou. Tenha misericórdia de mim, compadece da minha vida e nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar o teu Espírito sobre nós. Envia, Senhor, um grande avivamento. Envia, Senhor, um grande avivamento. Prepare a tua igreja para o arrebatamento. Ó Senhor, dá-nos discernimento nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Nós estamos vivendo, Senhor, os dias que Jesus disse que aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria. Nós estamos vivendo nos dias abreviados. Então, Senhor Deus, por favor, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão da igreja, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós o teu Espírito. Encha-nos, Senhor, e prepare-nos para o grande momento da retirada da igreja. Prepare o teu povo ao redor do mundo, prepara a tua igreja, Senhor, em todos os continentes do mundo. Prepara o teu povo, prepara a tua igreja, em nome de Jesus, para o grande arrebatamento. Pai Santo, nos abençoe, que haja cura, milagres. Senhor, possa levantar os fracos, fortalecer, Senhor, levantar os abatidos, fortalecer os fracos, curar os enfermos, dar alegria aos tristes. Senhor, fortalecer toda a tua igreja, todo o teu povo e encher do Espírito Santo. Em nome de Jesus, coloque a tua palavra no mais profundo do nosso coração. Me dá coragem, Senhor, não me deixe acovardar,
guardar, não me deixe silenciar, mas que o teu Espírito possa operar em nossas vidas, em nosso coração. Eu te peço, meu Pai, abençoa todos nós, pastores, membros, diáconos, diaconisas, as crianças, jovens, adolescentes, casais, as famílias. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos? Muito bem. Pode manter a sua Bíblia aberta, por favor. Nesse texto, nós vamos meditar nesse texto e também no capítulo 13. Você pode deixar aí o texto onde nós abrimos, já vai também chegar no capítulo 13 de 1 Reis. Muito bem. Existe um provérbio chinês que diz assim: os sábios aprendem com os erros dos outros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Os tolos com os seus próprios erros. E os loucos não aprendem nunca. É um provérbio chinês. Acredito eu que esse chinês, sábio chinês, quando ele descobriu isso, ele desapareceu da China. Né? Então, as Sagradas Escrituras, no capítulo, deixa eu ver aqui, Romanos, na carta aos Romanos, deixa eu ver aqui, eu notei aqui, hein? Aliás, desculpe, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. Está escrito assim no versículo 11. Está escrito assim no versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O que Paulo está falando aqui, escrevendo para a igreja de Corintos? Ele está dizendo assim, irmãos, tudo o que aconteceu no deserto, do Egito até Canaã, tudo foi registrado. A falta d'água, a falta de alimento, as murmurações, as blasfêmias, as pessoas que morreram, ficaram perdidos no deserto por 40 anos. Por quê? Que foi exatamente 40 anos? Porque foram 40 dias que Deus mandou, através de Moisés, que eles fossem espiar a terra de Canaã e trouxessem notícias boas de Canaã, para que o povo animasse a sua caminhada, a sua trajetória até Canaã, que levaria 1 ano de a pé, com todas as barreiras, com todos os obstáculos. Mas quando eles voltam, depois de 40 dias, uma pessoa de cada tribo de Israel, de cada filho de Jacó, os 12 espias, os 12 que foram lá para ver as terras, me parece que 2 de cada tribo, se me fala a memória, 1 de cada tribo foi para Jericó, não é isso? Se não me fala a memória. Então, quando eles voltam, eles trouxeram a notícia mostrando os frutos. Quando a gente quer falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, a gente não tem que falar, tem que mostrar. Porque quem fala muito é porque não faz nada. Então, eles mostraram o fruto, falaram assim, aqui ó, a terra é isso aqui ó. Cacho de uva, que 2 homens para carregar. 2 homens. Para quê? Para animar o povo, falar, vamos para lá que a coisa é boa. Mas aí, o grupo maior
falou assim: olha gente, nós vimos lá fruto, mas olha, a terra, ela é difícil de tomar, porque nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Lá só tem homem grandão, só gigante, e nós ficamos aos olhos deles como gafanhotos, como inseto, e eles também nos viram como inseto. Então nós seremos esmagados se nós tentarmos tomar aquela terra. Aí o povo ficou: eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o Egito, e começou aquela confusão, murmuração. Moisés, você nos trouxe aqui para morrer aqui no Egito, e começou aquela murmuração contra Moisés, contra Deus. Então Deus falou assim: olha, nenhum de vocês que estão aqui vão entrar na minha terra. Vocês ficarão perdidos por 40 anos. Cada dia que vocês ficaram lá vigiando a terra, espiando a terra, cada dia será um ano. Cada dia um ano perdido. Por isso que levou 40 anos. Eles ficaram rodando em círculo, até todos que saíram do Egito de 18 anos para cima morressem no deserto. Morressem no deserto. E só entrou em Canaã, dos que saíram de 18 anos para cima, só Josué e Calebe. O resto morreu tudo no Egito, no deserto. Então aí Paulo fala assim para a igreja de Corinto: essas coisas que foram tudo minuciosamente registradas, para que a gente não incorresse no mesmo erro. Está dando para você entender? Para que a gente não morra nesse deserto de confusão, de corrupção, de maldade, de tanto lixo que nós estamos vendo, de tanta sujeira que nós estamos vendo, que eu poderia enumerá-las aqui. Nós ficaríamos aqui até 1h da tarde ministrando isso. Mas você que é mulher de Deus, homem de Deus, já está vendo isso aí. Então Paulo fala assim: olha, essas coisas foram escritas para que fique de sobreaviso, de aviso para nós, para não incorrermos no mesmo erro deles. No mesmo erro deles. Porque senão nós vamos nos perder nesse meio aí, ainda mais que nós já chegados, para quem já são chegados o fim dos séculos. Nós estamos vivendo o fim do século. Aí você fala assim: ah, mas pastor, mas Jesus falou que ia haver perseguição, muitos seriam mortos. Eu e você não estamos vivendo isso aqui no Brasil, mas eu posso falar para você agora: a Argélia está perseguindo duramente os cristãos. A Argélia é um país africano. China mandou que fossem tirados das igrejas católicas crucifixos e colocado a foto de Xi Jinping, o ditador chinês. Tire tudo que representa Jesus e põe a foto da nossa família. Afeganistão está matando cristãos. Pastores, corta a cabeça. Esposa de pastores, prende ela, tira a roupa dela, deixa só com roupas íntimas e põe no saco, amarra e põe no sol. Ali ela fica morrendo, queimada no sol quente do deserto. Nigéria, de 2010 até agora 2022, já mataram 45 mil cristãos. Fuzilados, cortando a cabeça. Coreia do Norte, lá eles estão, os irmãos lá, eles estão igual no tempo do comunismo, lá na Rússia, quando a Rússia dominava aqueles países como Romênia,
e outros países que hoje fazem parte lá do maior território mundial, que é o território russo, com mais de 10.000 quilômetros de distância. Quando acontece uma coisa lá na capital da Rússia, tem gente que não fica sabendo, porque o país é tão grande que não chega a mensagem para a pessoa do outro lado do mundo, de tão grande que é o território russo. Porque depois que caiu a cortina de ferro, foi desfeito aí o território russo. Aqueles países foram unidos à Rússia e se tornou um dos maiores territórios, o país maior em território do planeta, que é a Rússia. E lá na Coreia do Norte, os irmãos que ficam lá, eles têm que adorar a Deus escondidos, oculto. E aí, o endemoniado, ditador coreano, quando ele descobriu os irmãos lá adorando a Deus, ele pegou todo mundo e mandou fuzilar. Fuzilou todo mundo. Você pensa que não está acontecendo? Está acontecendo. O que Jesus falou está acontecendo. Coreia, Nigéria, Afeganistão, China, Argélia, Índia, e vai por aí fora. Então, nós estamos no tempo que nós temos que ficar, como diz o Jonatas quando pregou, nós estamos em guerra, e um soldado em guerra não abaixa sua guarda. Está dando para você entender? Então preste atenção. Tomara a Deus que eu consiga hoje ministrar isso aqui para você. Mas se eu não conseguir, nós terminamos semana que vem. Mas eu vou fazer tudo para terminar hoje. Mas vamos terminar dentro do horário, para ficar tranquilo. Tá bom? Então, o tema que eu quero abordar hoje é o profeta que não guardou a palavra de Deus. O profeta que não guardou a palavra de Deus. Esse é o assunto que eu quero tratar com vocês aqui hoje. O texto que nós lemos aí, de 1 Reis 12, 26 ao 31, ele fala do reino dividido. Esse reino dividido foi no tempo de Salomão. Então, a tribo de Judá, ela ficou com Jerusalém, e as 11 tribos ficou sendo o povo de Israel. Então virou, quando você vê assim, 2 reis para a nação de Israel, porque o reino foi dividido. As 11 tribos, reino de Israel. E Judá com Jerusalém, reino de Judá. Então, Jeroboão era o rei de Israel. Ele comandava as 11 tribos. As 11 tribos. E Roboão era rei de Judá em Jerusalém. E Jerusalém era um lugar de adoração. Jerusalém que era o lugar de adoração que Deus escolheu. Por quê? Foi lá, nesse monte Moriá, que Deus mandou a Abraão sacrificar Isaque. Isaque era um tipo do sacrifício de Cristo. E exatamente em cima dessa pedra, onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, que foi substituído pelo cordeiro, que simboliza Jesus, porque nós iríamos ser mortos por causa dos nossos pecados, mas veio um substituto, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo me substituiu, Jesus Cristo te substituiu.
Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o seu lugar. Que você que me assiste, Ele tomou o nosso lugar. E foi exatamente ali que Deus mandou construir o templo, que hoje se encontra lá a cúpula de ouro, o templo da cúpula, que pertence aos muçulmanos, a pedido dos próprios muçulmanos, que pediu a Israel para construir o templo deles ali, porque lá existe um bairro muçulmano em Jerusalém. Então eles pediram a Israel para poder construir ali o seu templo, e eles iriam adorar também a Deus naquele lugar, por permissão dos muçulmanos. Mas aí passou o tempo, os muçulmanos proibiram o povo de Israel de entrar no templo. O povo de Israel não pode entrar naquele templo mais. Mas ali é o lugar de adoração. E no tempo de Jeroboão e Roboão, o templo estava todo vapor, porque o templo, ele significava todos os seus utensílios, era sombra, era representação de Jesus. Preste bem atenção nisso. Era a representação de Jesus. Então o povo tinha que sair das suas cidades, das suas terras, e subir para Jerusalém para adorar as 11 tribos, porque Judá já estava lá, através do rei Roboão. A tribo de Judá já estava ali em Jerusalém, adorando. Então as outras 11 tribos tinham que subir para Jerusalém para adorar, porque lá era o lugar de adoração. Era o único altar que Deus aceitava, porque simbolizava e representava Jesus. Preste bem atenção nisso. Tudo que está fora de Jesus, cai fora. Tudo que estiver fora de Jesus, sai fora. Então o que Jeroboão fez? Ele falou: olha, o meu povo está subindo para Jerusalém para adorar, e vai chegar um momento, isso é ele pensando, está aí no primeiro versículo 26 do capítulo 12 de Reis, que nós lemos. Ele pensou em seu coração: esse povo está indo para lá para adorar, e vai chegar um ponto que eles vão ficar lá, e eles vão unir força e vão me combater aqui, vão me vencer. Então, olha, ele pegou, chamou seus conselheiros. A Bíblia ensina para nós que nós não devemos andar no conselho de ímpios. Tem muita gente seguindo o conselho de ímpio. De ímpio. Às vezes põe até sua vida, seu casamento, suas intimidades com ímpios. Aí depois fica reclamando: meu casamento está um fracasso. Está fracasso por quê? Você divide a sua intimidade com ímpios. Então ele reúne os conselheiros, e os conselheiros, junto com Jeroboão, tomam a decisão: vamos construir 2 bezerros de ouro. Ora, será que ele não aprendeu com o que aconteceu no deserto? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo as leis, o decálogo, os 10 mandamentos, para trazer e entregar para o povo. Quando ele estava lá recebendo de Deus as tábuas das leis, recebendo um manual de Deus para a vida humana, aí Deus fala assim: Moisés, desce, porque já ouço o barulho de confusão lá no arraial. Pode descer. Aí ele vem com as tábuas, uma em cada mão, segurando. Quando ele chega lá, o irmão dele, Arão, orientado pelo povo: irmãos, olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Todo líder
que quer agradar multidão, ele dá com os burros na água. Nós temos que agradar a Deus. Agora o resto é resto. Resto é resto. Você tem que estar bem com Deus. A sua vida tem que estar bem com Deus. A minha vida tem que estar bem com Deus. Então o povo falou assim: olha, esse Moisés que nos tirou lá do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Tem 40 dias aí, 40 noites que a gente não vê a cara dele. Vamos fazer agora deuses que vão à nossa frente e voltemos para o Egito, porque não sabemos para onde vai. Aí Arão, que era irmão de Moisés, que era a boca de Moisés era o contato com Deus, e Arão, seu irmão, o contato com as pessoas, porque Moisés era gago. Falou: todo o ouro que tiver aí na mão de vocês, me dei aqui para a gente derreter. Aí todo mundo foi tirando pendente, foi tirando taça de ouro, foi tirando vaso de ouro, e derreteu aquilo tudo. Fizeram uma forma e fizeram um bezerro de ouro, e aí começou a dançar, começou a fazer uma festa, adorar. As mulheres se despiam, e ali uma orgia, bebedeira e tanta coisa. Aí Moisés chega lá, porque Deus já havia avisado para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está ligado a Deus, Deus te avisa antes. Está dando para você entender? Deus fala antes com você. Deus falou: Moisés, pode descer, porque lá embaixo já virou, o povo já virou as costas para mim, lá embaixo. Pode descer. Aí Moisés chega lá e vê aquela orgia. Ele fica nervoso, porque parece que as pessoas não aprenderam a lição. Parece que as pessoas, os milagres que viram Deus fazer, parece que aquilo não foi nada diante dos olhos dele. Aí Moisés falou assim: olha, quem é do Senhor passa para cá. Quem é do Senhor passa para cá. Aí uma multidão foi passando. Aí depois que a multidão passou, ele atira as pedras dos mandamentos no chão. A terra abre a sua boca e engole tudo. Naquele dia 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram. E isto está passando despercebido aos olhos de Jeroboão. Ele manda fazer agora a mesma coisa que lá no deserto. Ele manda fazer não só um, mas 2 bezerros de ouro. E vamos colocar um em Dan, que é uma das tribos, e o outro vamos colocar em Betel, para o povo não subir mais a Jerusalém. Ah, meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia. As pessoas fazem tudo para segurar as pessoas no erro. O diabo faz tudo para você não ter acesso à verdade. O diabo fará tudo, colocará tudo que você precisar na sua frente, para você não ter que movimentar em direção ao altar de Deus, em direção ao Senhor, em direção à comunhão com Deus, em direção à sua vida com Deus. O diabo fará tudo. Foi o que ele fez aqui com Jeroboão. O povo não. Aí depois chegou diante do povo: olha, gente, está aí no versículo 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vai ser muito difícil para vocês. Todo ano, toda adoração, vocês têm que subir aquela montanha, porque Jerusalém ficava no alto. É muito difícil para vocês subir lá. Agora, olha aqui. Vê aqui os teus deuses. Esses aqui são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir do Egito.
Não foi Deus verdadeiro, foi os bezerros. Olha a cabeça desse líder. Será que a cabeça desse líder não está sendo a cabeça de muitos líderes por aí? Enchendo a pessoa e a igreja de bugiganga para você não pensar em Deus, não ver o altar verdadeiro que é Jesus, o altar que realmente significa Jesus, mostra para Jesus. Então tudo que tiver fora de Jesus, cai fora. Pôs um em Betel e colocou o outro em Dan, e isso que ele fez tornou-se pecado. Tornou-se pecado. Preste atenção agora. Então, o que Deus fez? Havia uma festa em Betel, e o rei Jeroboão estaria lá queimando incenso. Eu já falei aqui sobre as essências que compõem o incenso. Tem um dos vídeos que está aí na rede social. Se você quiser, você pode procurar na rede social, que você vai encontrar a ministração sobre o incenso, sobre as suas especiarias. Então, Jeroboão estaria lá em Betel para fazer a festa, uma festa, e ele queimaria incenso no altar do bezerro, e queimaria incenso, sacrificaria, e também os sacerdotes estariam ali em volta do altar, junto com Jeroboão, para fazer isso, porque além dos bezerros, ele também escolheu entre o povo baixo. Por que a palavra está dizendo povo baixo? Porque os sacerdotes só poderiam vir da tribo de Levi, e eles escolheram pessoas aleatoriamente para fazer o sacrifício, que não era da linhagem de Levi. Por isso que chama sacerdote dos mais baixos do povo, que não era filhos de Levi. Versículo 31. Tudo isso ele fez, desrespeitando, assim, pisando na palavra, desafiando Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Aí o que Deus fez? Deus pegou um homem, um profeta, e disse assim: vai lá em Betel, porque Jeroboão vai estar lá sacrificando e queimando incenso. O incenso era uma espécie de... era um ritual de adoração, porque a fumaça, quando queima o incenso, a fumaça, a tendência é subir, porque é quente. Todo o ar quente sobe e o ar frio desce, porque ele fica pesado. Então, o incenso, ele tem uma simbologia, uma figura das nossas orações, da nossa adoração a Deus. Está registrado em Apocalipse 5:8. Representa nossas orações, a nossa adoração a Deus. Então o povo estaria ali em Betel, fazendo o quê? Fazendo os seus pedidos, suas orações a um bezerro, adorando ao bezerro. Aí Deus falou assim: olha, profeta de Deus, vem aqui, homem de Deus, vem aqui. Você vai lá em Betel, profetiza contra o altar e diz assim: altar, altar, seja destruído, seja destruído. Profetiza contra o altar na presença do rei Jeroboão. Olha a missão desse profeta. Aí ele foi. Aí Deus falou para ele assim, ainda nas instruções: você não vai comer e nem beber nessa cidade. Não coma pão e nem beba água nessa cidade,
quando você voltar, você volta por outro caminho. Sim, Senhor. Guardou no coração a palavra e foi em frente, a pé. Chegou lá, a multidão estava lá queimando incenso. Estavam queimando incenso, sacrificando novilhos ao bezerro, porque tinha uma em Betel, outra em Dan, para não deixar o povo subir para adorar o lugar verdadeiro. Olha como é que o diabo tenta esconder, tenta impedir. É muito longe, vou ficar aqui pertinho mesmo. Mas o pertinho, eu me lembro de um irmão muito simples. Ele falava comigo assim, olha a maneira que ele falava: pastor Daniel, tem um ditado que diz assim: mais vale uma volta bem dada do que um atalho mal talhado. Ele queria dizer atalho mal talhado, né? Ou seja, se esse caminho aqui eu chego mais rápido, mas pode acontecer muita coisa nesse caminho curto. Então eu preferi dar uma volta maior e andar com segurança do que ir mais rápido e acontecer coisas inesperadas. Então era isso que ele queria dizer. Então Satanás fala assim: olha, não precisa ir naquela distância não, você tem aqui pertinho de casa você tem. Então Deus falou para o profeta: vai, profetiza e imediatamente você volta. Não beba água e não coma pão nessa cidade. Aí ele chega lá, daquela multidão, naquela festa, e mata, e sacrifica, e queima incenso ao bezerro de ouro. Então o profeta chega e anuncia a maldição sobre o altar, a punição de Deus sobre o altar. E aí de repente o altar começa, todo mundo escutar, tá, aquele barulhão, pedras começam a cair, o altar fende de alto a baixo. Aí Jeroboão vai levar a mão em cima do profeta. Quando ele leva a mão, que ele estica para pegar o profeta, a mão dele seca, o braço dele seca. Ele tenta voltar o braço e o braço está seco. Assim diz o Senhor, o braço dele está seco. Aí ele pega e fala assim com o homem de Deus. Parecia que ele tinha se arrependido do que fez. Ele falou assim: olha, ora a Deus para o meu braço voltar ao normal como era antes. Aí ele orou: Senhor, devolva o braço dele como era antes, que ele queria tocar no nome de Deus. Eu quero dizer para você, os que são nascidos de Deus vencem o mundo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Aí ele orou, o braço dele voltou ao normal. Ele falou: moço de Deus, homem de Deus, olha, vamos para minha casa, vamos para minha casa. Lá você vai se confortar, você vai comer, você vai beber. Ele falou assim: olha, nem que você me dê a sua casa. E ele disse assim: eu vou te dar um presente também. Esse aí que é o perigo. Satanás está sempre oferecendo uma comida, uma bebida e além disso um presentinho. Vou te dar um presente. E esse é o perigo para o profeta. Isso é o perigo para os servos de Deus. Quando Satanás vem com seus presentes. Aí ele vira para o rei Jeroboão e fala assim: olha, nem que você me desse toda a sua casa de presente, eu não entraria nela, nem comeria nela, porque eu tenho uma ordem do Deus Todo-Poderoso de não comer e nem beber nessa cidade. Tchau, presente! E foi embora. A notícia correu. Veio um homem de Deus lá de Judá e foi lá, profetizou contra o altar. E o altar partiu, e isso chega através dos filhos de um profeta velho. Aqui fala, no texto fala profeta velho. Está aí versículo
11 do capítulo 13. Havia em Betel um profeta velho. Aqui na minha Bíblia está velho, mas em outras versões está ancião. Então uma pessoa que já teve conhecimento e experiências com Deus vivo. Por quê? Aí nós começamos a imaginar, se tinha um profeta em Betel, por que Deus mandou um profeta lá de Judá para falar o que o profeta de Betel poderia falar? Estava mais perto do altar, mais perto dos acontecimentos. Porque teve que deslocar alguém de longe para poder ir lá falar a mensagem que o profeta velho, ancião, poderia falar, porque ele estava ali em Betel. Ele não podia falar porque seu ministério e a sua mensagem estava comprometida. Esse é que é o problema, quando um homem de Deus compromete o seu ministério e a sua mensagem com o mundo. Esse é que é o perigo. Ele vendo tudo e ficou em silêncio. Diz um servo de Deus que o mal que está acontecendo hoje, o maior mal é o silêncio dos justos. Tem muitos silenciados por aí, porque comprometeram suas mensagens e seu ministério. Pactuaram com o mundo, pactuaram com o sistema, então tem que ficar em silêncio, ver as coisas acontecerem e ficarem em silêncio, porque seus ministérios, suas mensagens estão comprometidas com o sistema. Os filhos, pai, um profeta lá de Judá chegou lá, profetizou contra o altar e o altar rachou. Filho, mas cadê esse profeta? Ele já foi embora. Mas para onde ele foi? Ah, ele foi por tal caminho. Então abaldem uma mula para mim. Ou seja, cele uma mula na nossa linguagem. Põe um arreio sobre uma mula que eu vou atrás dele. Aí prepararam a mula, selaram uma mula, colocaram a sela em cima. Ele montou e partiu para lá, atrás do profeta, do homem de Deus. Chegou lá, como o deserto é lugar quente, esse profeta tinha achado um carvalho e estava sentado debaixo, na sombra, descansando, porque estava voltando a pé. Ele foi lá só para cumprir a missão de Deus e estava voltando por outro caminho, como ordenou Deus. Aí o profeta velho chega, montado na mula, no jumento, e fala assim: você é o profeta de Judá? Sou eu mesmo. Ah, eu fiquei sabendo da sua profecia lá em Betel. Por favor, vem comigo. Vem para minha casa beber e comer. Aí ele falou assim: olha, eu recebi uma ordem de Deus de não comer e nem beber água nessa cidade. Ele falou: não, eu também sou profeta, igual você. Um anjo me falou para te falar que você pode voltar comigo. Irmão, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, se não me falha a memória, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, disse assim: ainda que um anjo desça do céu, trazendo um outro evangelho que não seja esse que nós temos recebido, seja anátema, seja maldito. Esse tem sido o problema de muitas igrejas. Se Deus falou diretamente com o profeta para ele ir lá profetizar contra o altar, não comer e nem beber naquela cidade e voltar por outro caminho, por que que agora Deus iria mandar recado para ele?
falta discernimento. A igreja precisa pensar um pouquinho só um pouquinho, exercer o seu discernimento só um pouquinho. Não precisa muita coisa. Um pequeno discernimento vai nos ajudar a nadar e chegar até a praia. Um pouquinho só de discernimento. Mas um anjo apareceu para você e falou: então vamos embora. Vamos embora. Aí chegou lá, sentou-se à mesa, aí trouxeram pão e trouxeram água. Quando ele começa a comer, ele come o pão, bebe água, aí Deus usou o profeta velho. Até agora o profeta velho, dá licença, irmãos. Até agora o profeta velho não servia para mais nada porque tinha comprometido seu ministério e a sua mensagem. Mas agora Deus usou, falou assim: olha, o que você está fazendo? Eu não te falei para você não comer e nem beber nessa cidade? Não guardou a minha palavra? O pecado desse profeta foi diretamente contra a palavra de Deus. E então, olha, você não será sepultado com seus pais. Ou seja, você não vai morrer em Judá. Você não vai voltar para Judá. E ali eu acredito que ele deve ter ficado com o olho regalado, assustado. Aí ele falou: eu quero ir embora. Não, calma aí. Aí o profeta veio: calma aí, vamos arrumar uma mula para você. Aí preparou uma mula, arriou, falou: pode ir embora agora. Aí ele vai embora. Mais tarde, alguém passou naquela estrada e viu um corpo estirado no chão, uma mula em pé arriada, quer dizer, com arreio, com sela, e o leão sentado. Se você pensar bem, o leão é um animal carnívoro. Dificilmente o leão ataca um humano. Existem alguns leões na África que eles estão estudando, pesquisando, que estão assim tendo gosto por carne humana, estão entrando em algumas aldeias para devorar crianças, homens, mas são leões que dentro da zoologia, é zoologia que estuda animais? Acho que é zoologia, né? O leão, ele não tem o costume por carne humana, não tem gosto por carne humana. Mas o animal que ele devora estava em pé, saudável, paradinho, do lado do corpo do profeta. E o leão sentado, e o profeta morto. Aí a notícia, quem passou pela estrada e viu aquilo, chegou em Betel: tem um homem morto lá, na beira da estrada, e tem um leão sentado, e tem um burro, um jumento, uma mula, em pé lá do lado. Aí chegou até o profeta, aí o profeta: arruma para mim uma mula aí, sela uma mula para mim que eu vou para lá. Selaram a mula, ele partiu para lá. Quando ele chega lá, ele vê o profeta morto. Aí pegou ele e o leão foi preparado por Deus, instruído por Deus para fazer o que tinha que fazer. Às vezes eu fico pensando assim, um animal irracional, ele cumpre a voz de Deus nos mínimos detalhes. Como aconteceu na arca. Vai entrar na arca um casal de cada bicho. Os casais ouviam a voz de Deus: olha, vamos lá. E os homens não ouviram a voz de Deus. Naquele terremoto que matou mais de 300 mil pessoas ao redor do mundo, que aconteceu na Ásia,
que deu tsunami de mais de 20 metros de altura, matou 300, para ser mais preciso, umas 320 mil pessoas ao redor do mundo, que mudou até o mapa daquela região, porque ilhas desapareceram com a força do terremoto. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês: não morreu elefante, não morreu animais, porque os animais foram alertados e subiram para as montanhas. Pessoas testemunharam que elefantes, leões, animais, quando perceberam algo diferente, subiram para as montanhas. Mas os homens ficaram lá bem nas praias, e aí ondas enormes pegou todo mundo de surpresa. O que admira a gente é como os animais estão prontinhos para ouvir a voz de Deus, e o homem que é racional, criado à imagem e semelhança de Deus, a pessoa insiste com ele, mostra para ele, e ele finge que não ouve, faz ouvido duro, endurece o seu coração para não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Aí ele volta, pega o homem, põe no seu animal que ele levou, e aí o leão caçou seu rumo, e ele veio trazendo o profeta morto. Igualzinho aqueles filmes antigos de cowboy, que o justiceiro vai lá, mata o bandido, põe ele e vai buscar a sua recompensa. Quando eu vejo essa cena, me vem à cabeça exatamente isso aí. Ele montado no animal da frente, amarrado, puxando o animal de trás, e um corpo equilibrado em cima do animal, levando para casa. Quando chega lá, eles pranteiam, preste atenção nisso, pranteiam. Aí o profeta velho dá uma ordem para os seus filhos: filhos, enterre ele na minha sepultura. Enterre ele na minha sepultura. Enterre ele na minha sepultura. Aí quando ele vai lá, eles vão pegar o corpo dele para enterrar, ele fala: ah, irmão. Ele foi o culpado da morte do homem de Deus. Por quê? Agora, irmão. Irmão. Tem muitos assim. Depois que faz a besteira, que compromete a vida de alguém, ou a família de alguém, irmão. Aí ele fala assim para os filhos dele, fala: filho, quando eu morrer, me enterre junto com os ossos dele. Eu quero ficar morto, eu quero ser colocado na mesma sepultura junto com os ossos dele quando eu morrer. Não tem problema nenhum ficar morto junto na sepultura. O problema é que em vida ele não foi fiel ao seu companheiro de ministério. Ele não foi fiel em vida com o servo de Deus. E agora quer ficar junto, morto. Agora é tarde. Ele tinha que ser fiel e honrar quando em vida. E quantos estão aí fazendo isso por aí? Me enterre junto com esse homem de Deus. E a gente vê muita gente fazendo isso por aí. Muita gente fazendo isso por aí. Então, irmãos, as lições que nós aprendemos aqui nesse texto, é que hoje a igreja corre um grande perigo neste século que está terminando agora, neste fim de tempos, porque existem os jeremoões da vida e existe
os profetas que já comprometeram seu ministério e suas mensagens. Um dia, eu vi um líder de uma igreja dizer assim: eu li na Bíblia que Jesus disse: quem pecar contra o Pai tem perdão, quem pecar contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século e nem no vindouro. Aí ele dizendo, aspas para ele disse: procurei teólogos, e os teólogos não souberam me responder. Então um eu bem grande, ele disse: eu cheguei à conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Não existe pecado contra o Espírito Santo. Então eu quero dizer para esse Jeroboão da vida que quem disse que há pecado contra o Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus é quem disse que há pecado contra o Espírito Santo. Foi Jesus quem disse. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Eu notei. É Jesus quem disse. E está registrado. Deixa eu anotar aqui, deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 12, 31 e 32. Por favor, pode colocar aí. Vamos ler. Então eu quero dizer para esse Jeroboão da vida: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então eu quero dizer para esse Jeroboão da vida, que quem disse isso foi Jesus. E não interessa para Deus o que você pensa ou o que você acha. O que interessa é o que Deus falou na sua palavra. E ai do profeta que não guardar a palavra de Deus no seu coração. Ele será extinto, ele será exterminado. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo no tempo de Jeroboão, comprometido com o mundo, líderes comprometidos com o mundo, com o sistema, profetas que comprometeram seus ministérios e suas mensagens, e hoje estão vendo e estão em silêncio. Estão em silêncio. Porque seus ministérios e suas mensagens estão comprometidas com o sistema. Então a única coisa que eles veem o erro, eles veem o comprometimento da igreja com o mundo, mas ficam em silêncio, porque eles estão comprometidos. Então Deus usou um grande homem de Deus, que eu não me lembro o nome dele agora. Ele disse: eu levantarei crianças e colocarei a minha palavra na boca dessas crianças, e falará o que tiver que falar. Por que Deus está fazendo isso agora? Porque os grandes estão comprometidos com o sistema. Os grandes estão comprometidos com o sistema. Estão até ajudando o sistema. Estão colaborando com o sistema.
Então, irmãos, nós, servos do Senhor, Senhor, me dá pelo menos um pouquinho de discernimento. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é Deus de recado. Deus, Ele fala diretamente com seus filhos. Ele fala diretamente com aquele que tem comunhão com Ele, daquele que está ligado a Ele pela sua palavra, pelo sangue do Cordeiro, está ligado a Ele pelo poder do Espírito Santo, está servindo a Ele, está buscando a Ele. Então Deus não precisa de recado, porque Deus fala com Ele diretamente. Então nós estamos vivendo em meio aos jerebuões da vida e aos profetas em silêncio. Está dando para você entender? Satanás está oferecendo presentes para que você não tenha visão daquilo que é certo, daquilo que precisa fazer. Satanás está tentando jogar os verdadeiros servos de Deus contra a sua palavra. Então nós de hoje, século 21, pertencentes ao corpo de Cristo, que é a igreja, não nos podemos acovardar, não podemos negociar, não podemos aceitar presentes de Satanás, porque nós estamos vendo Satanás lançando as suas últimas ciladas sobre a igreja. E está usando tudo quanto é tipo de artifícios. Num dos primeiros mandamentos de Deus: não farás para ti imagem das coisas que estão em cima no céu, nem embaixo na terra. Não as adorarás, não as servirás, e nem prestará culto a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E quantas igrejas construíram arcas, igualzinho Jeroboão? Construíram arcas, colocaram arcas em carro de bombeiro e passando pela cidade com alguém, um atalaia dizendo: Deus está chegando em tal lugar, porque a arca ia para tal igreja. Deus está chegando em tal lugar. E passava o som do carro de bombeiro com aquela enorme arca. Quando encosta no lugar aonde vai, aquela multidão já estava esperando, e pessoas querendo tocar a arca. E depois, muitas pessoas, a arca ficou lá, e as pessoas chegam lá, ajoelham e põem a mão sobre a arca e ficam fazendo as suas orações. E as pessoas parece que estão anestesiadas. Você sabe por quê? Porque Satanás tirou a Bíblia. Hoje você vê raramente alguém carregar sua Bíblia para a igreja. Raramente você vê. Quando você vê uma igreja lotada, você não vê Bíblia. E a pessoa às vezes coloca lá um versículo lá no telão, e a pessoa fala: que versículo bonito. Aí é um provérbio chinês. É um ditado de alguém. Mas a pessoa pensou que era a Bíblia. Por que ele pensou que era a Bíblia? Porque não lê Bíblia, não conhece Bíblia. E é isso que Satanás quer fazer. Quanto mais ele puder te afastar da palavra de Deus, ele vai fazê-lo, porque você será enganado. Muitas pessoas dizem assim: quem será o anticristo? Será que o Papa é o anticristo? Não. O Papa não serve para anticristo. O anticristo é muito mais inteligente do que o Papa. Essas pessoas estão surgindo aí. Será que algum deles é o Papa? É o anticristo? Não. O anticristo vai ser especialista em oratória, eloquente em oratória, sábio nas suas palavras, especialista em economia e especialista em religião.
quando aparecer esse homem, especialista em economia, especialista em todas as religiões, especialista e eloquente, sábio nas oratórias, esse é o anticristo. Só que a igreja que está esperando Jesus não verá o anticristo. Aleluia, 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 aleluia. Nós que estamos esperando Jesus, ora vem Jesus, não veremos, porque o que está no caminho do anticristo é a igreja cheia do Espírito Santo, é ela que está detendo a chegada dele. Quando ela for tirada, ele aparece. Mas nós não estaremos mais aqui. Aleluia. A Bíblia diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deu para entender? Deu para entender, igreja? Não é porque alguém está num púlpito dizendo que é servo de Deus que você deva pôr toda a sua confiança ali. Não faça isto, porque ele é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, vou te dar o versículo. Acho que é Romanos, se não me falha a memória, Romanos 3,4, por favor, coloque aí, por gentileza. Romanos 3,4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Tem um restante ali, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou incluído naquele seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Então, quando você vê alguém falando, já olha com desconfiança. Ah, mas ele é conhecedor, Satanás é conhecedor. Ah, mas ele prega muito bem, sabe o inglês, sabe o francês, sabe não sei mais, tem vários idiomas que ele sabe fazer. O anticristo vai fazer isso também. O anticristo vai falar todos os idiomas da terra. Ele não vai precisar de intérprete. Está entendendo? Porque ele vem com toda a eficácia, com todo o poder de Satanás. Dá para você entender? Quando o demônio manifesta aqui no Brasil, ele manifesta falando em português. Quando ele manifesta nos Estados Unidos, ele manifesta falando em inglês. Quando ele manifesta na Espanha, ele manifesta falando em espanhol. Quando ele manifesta na China, ele fala o chinês. E assim, francês, e vai por aí fora. Então, o anticristo não precisará de intérprete, porque ele conhece todas as línguas. Então não se engane quando você vê alguém eloquente, alguém falando coisas profundas do arco da velha, falando que vai ensinar você a ficar rico. Nós não precisamos disso, porque a nossa riqueza está no céu, onde nós está nos aguardando o novo céu, a nova terra, e lá é a nossa riqueza. A nossa riqueza está lá. Jesus falou que nós devemos ajuntar tesouro no céu. Quando alguém fica prometendo riqueza para você, cai fora, porque esse não é projeto de Deus. São os presentinhos que Satanás quer te dar. Não estou dizendo que alguém vai desfrutar. A Bíblia fala que nós devemos desfrutar do trabalho das nossas mãos. Então tem muitos irmãos que Deus está abençoando a vida dele e ele está crescendo. E com isso ele está investindo em pessoas, famílias e reino de Deus. Mas o objetivo principal de Deus é nos levar embora daqui. Não devemos ficar presos a nada dessa terra. Nada, 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 absolutamente nada. Nosso coração tem que estar livre, para quando a trombeta soar, deixamos aqui, sem olhar para trás.
Porque o que Deus está preparando para nós. Pegue o palácio, já vou encerrar. Pegue o palácio de Saddam Hussein, que eles encontraram ouro na torneira, ouro na pia, ouro no vaso, tudo folheado a ouro. Você pega isso, esse luxo. Eu imagino quando acendia a luz desse banheiro, a luz refletindo naquele ouro brilhando nas paredes. Eu imagino que facho de luz, uma pequena luz, talvez a mais fraquinha, iria clarear aquele banheiro todinho por causa do reflexo do ouro, que a luz batia na sua parede e acendia aquela coisa mais linda. Então pegue esse lugar que você acha que é mais lindo e coloque bilhões, trilhões de vezes. Um dia um aluno chegou para o professor e falou: professor, como é a eternidade? Como é a eternidade? Aí o professor, parece que ele estava bem inspirado naquele dia, o professor falou assim: olha, vamos imaginar aqui que o mundo, esse planeta nosso, fosse uma pedra. E de ano em ano, uma vez por ano, o passarinho vinha, pousava sobre essa pedra e amolava o seu bico. Agora, quando ele tiver terminado com a pedra acabou de tanto amolar o bico nela, terá passado 1 segundo na eternidade. Deu para você entender? Aleluia. É muito grande o que Deus está preparando para nós. A pedra do tamanho desse mundo, uma vez por ano, o passarinho vem, amola o seu bico. Quando a pedra desaparecer de tanto amolar o bico, terá passado 1 segundo na eternidade. Oh, glória a Deus. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que regalar bem os nossos olhos agora. Olhos abertos, coração aberto para a palavra, para a oração, para o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, porque a hora chegou e nós estamos vivendo o tempo dos Jeroboões e dos profetas em silêncio. Preste atenção nisto. E você vai ver pessoas simplesinho, Deus enchendo ela do Espírito Santo e falando coisas que estão admirando pessoas. E fala: meu Deus, essa mulher não estudou, essa mulher não fez faculdade, essa pessoa não fez teologia. Olha o que ela está falando. Por quê? Porque Deus vai levantar os pequenininhos para confundir os grandes. Deus vai colocar palavra na boca dos pequenininhos para confundir os sábios. Deus vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia! Deixa Deus te usar, deixa Deus te levantar, deixa Deus fazer, porque chegou o tempo dos profetas que não estão comprometidos com o sistema, sair do silêncio e proclamar a verdade e a palavra de Deus. Eu até arrepiado aqui. Oh Senhor, aleluia. Amém, irmãos? A hora chegou. Sejamos cheios do Espírito Santo. Fiquemos em pé. E eu vou terminar dando para você só alguns versículos. Aquele que guarda a minha palavra, João 14, 23 a 27. Aquele que guarda a minha palavra, João 8, 51. Vamos ler só o João 8, 51, para a gente encerrar. João 8, 51, por favor. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia! Nunca morreremos. Ah, mas pastor, as pessoas morrem. Para o cristão não é morte, é mudar de roupa. Aquela roupa velha, desgastada, foi trocada por um corpo incorruptível. Não envelhece, não sente fome, não adoece, não se cansa, não se fadiga.
nunca mais morre, nunca mais sente dores. Aleluia! Corpo glorificado, aquele que guarda a minha palavra nunca morrerá, mas viverá para sempre. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Fala com Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo, me ajude a guardar a tua palavra no meu coração. Faça essa oração agora. Os céus serão abertos, os céus estão se abrindo sobre nós, os céus estão se abrindo sobre nós, aleluia, e o Espírito Santo será derramado sobre nós, aleluia. Ouça o barulho de grandes chuvas, Deus mandará chuvas do Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Comece a pedir: Senhor, me encha do Espírito Santo nesta manhã, me prepare para o grande momento do arrebatamento. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Senhor amado, obrigado, Senhor Jesus. Glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome. Senhor, abra as comportas dos céus. O Senhor prometeu dar o Espírito Santo sem medida àqueles que lhe pediram. Então, Senhor, nós estamos pedindo em nome do Senhor Jesus: enche a minha vida, enche a vida dos pastores, enche a vida do diaconato, enche a vida desse homem, enche a vida dessa mulher, enche a vida desse rapaz, enche a vida dessa moça, enche a vida dessa criança. Batiza no Espírito Santo, encha do Espírito Santo, encha, 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 encha do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Encha o teu povo, encha nossas vidas, encha nossas vidas, encha a tua igreja, encha, Senhor, os pastores. Levante homens e mulheres espalhados aí, Senhor, ao redor do mundo, homens e mulheres que não estão comprometidos com o seu ministério, nem com a mensagem, Senhor, não comprometendo com o sistema, mas estão debaixo da tua graça, esperando, Senhor, a manifestação da tua glória. Levante homens, levante mulheres cheios do Espírito Santo, porque o Senhor disse: eu porei as minhas palavras na boca das crianças, e nós somos crianças diante de ti. Oh, aleluia, aleluia. Levanta homens sem medo, levanta mulheres sem medo de falar a verdade, porque seu ministério e suas mensagens não estão comprometidas. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Amém.